Você já leu esse livro, O Milagre da Manhã? O autor, Hal Elrod, começa esse livro contando a história dele, para a gente entender como é que surgiu o Milagre da Manhã. Ele começa dizendo que aos 20 anos de idade, ele sofreu um acidente gravíssimo de carro, morreu por 6 minutos, teve 11 ossos do corpo quebrado e os médicos lhe disseram que ele não iria voltar a andar. Eu não gosto do nome do livro, O Milagre da Manhã. Realmente não fala comigo, mas decidi ler, porque eu estava lendo, estou lendo, na verdade, o Pense e Enriqueça, estou fazendo uma segunda revisão do livro, e esse livro me chamou a atenção porque eu tenho vontade de ter uma rotina matinal. E o fato de, falar sobre amanhã me interessou. Enfim, valeu a pena. E eu quero contar para vocês um pouquinho da minha experiência com este livro. Assim que eu comecei a ler, eu já criei meu próprio milagre da manhã, né? A minha própria rotina. Mas eu vou falar do livro e aos pouquinhos eu vou contando para vocês da minha experiência. Então, o autor fala que ele sofreu esse acidente de carro e ele estava com a namorada no carro quando sofreu o acidente. E no hospital, a namorada terminou com ele. E ele, no hospital mesmo, tomou uma decisão. Ele disse que não iria se deixar levar pela negatividade, que ele não iria aceitar, que ele não iria reclamar dos problemas. Ele decidiu usar aquela experiência para se tornar a pessoa que ele sempre desejou ser. Ou seja, ele decidiu que a partir daquele momento ele iria focar na construção da pessoa que ele desejava se tornar. E foi o que ele fez. Não foi fácil se recuperar, não foi fácil voltar a andar, mas ele voltou a andar, criou o business dele, se tornou uma pessoa de sucesso, correu uma maratona e começou a inspirar outras pessoas. Ele se tornou coach e começou a ajudar outras pessoas a fazerem a transformação na vida delas também. Aí, depois de um certo tempo, ele faliu. A empresa dele, ele perdeu muito dinheiro, enfim, sofreu uma crise econômica e ele entrou em depressão. E um dia, conversando com um amigo, ele resolveu contar o que estava acontecendo com ele, disse que estava deprimido e o amigo sugeriu que ele começasse a correr. E ele pensou, não, eu não sou uma pessoa que corre, eu não sou corredor, eu não consigo correr. Enfim, um dia ele acordou, ainda deprimido, e decidiu fazer algo diferente. Ele diz, eu fiz uma escolha diferente naquele dia. Eu decidi que eu iria sair para correr. E aí ele colocou uma palestra do Jim Rohn, né, nos fones e foi correr. E quando ele estava lá tentando correr, ele ouviu o Jim Rohn falar que a pessoa de sucesso, a pessoa atrai o sucesso através daquilo que ela se torna. E o Jim Rohn, ele tem isso muito forte, que você tem que se tornar uma pessoa atraente, atrativa. Você tem que se desenvolver para chegar no nível que você quer. Que o sucesso, ele vem através de disciplina, através de autodesenvolvimento. Que você tem que desenvolver as suas habilidades para se tornar atrativo para o mercado, para o business, para o que quer que você queira conquistar ou construir. E aí ele falou que aquilo caiu como uma luva para ele. Ele finalmente entendeu que ele não estava focando no autodesenvolvimento para se tornar a pessoa, para criar, atrair e manter o sucesso, o nível de sucesso que ele desejava. E foi assim que surgiu o Milagre da Manhã. Ele começou a compartilhar com os alunos de coach dele e as pessoas começaram a aplicar as técnicas e começou a dar muito certo. E aí começou a virar um sucesso. E aí ele fala no livro sobre o potencial que existe em cada ser humano e que a maioria de nós não explora esse potencial. A gente não trabalha as nossas habilidades, a gente não se disciplina para fazer aquelas coisas que a gente sente que deveria fazer para chegar nos níveis de sucesso pessoal, financeiro, espiritual, o que quer que seja que a gente deseja. E ele também fala que 95% das pessoas que leem os livros não aplicam aquilo que elas aprendem. Que apenas 5% coloca todo aquele conhecimento que estão nos livros em prática. E esse 5% é bem sucedido, enquanto os outros 95% não faz nada com a informação, não faz escolhas diferentes. E ele também diz que isso é um dado, né, científico, já vi em vários lugares, que nós temos de 50 a 60 mil pensamentos por dia. E que os pensamentos que nós temos hoje são os mesmos de ontem, os mesmos de anteontem e assim por diante. Ou seja, diariamente a gente pensa quase todos os mesmos pensamentos. É repetitivo. Se você tem pensamentos positivos, ótimo. Se você não tem,
para e pensa o impacto disso na criação da vida. Né? Pessoas positivas alimentam pensamentos positivos e os pensamentos incitam a ação, né? Eles nos fazem agir de acordo com aquilo que a gente pensa. Mas ele diz que a maioria de nós não constrói a vida que quer porque a gente se deixa no piloto automático. Ou seja, se eu não controlo os meus pensamentos, se eu não escolho aquilo que eu estou pensando, geralmente os pensamentos vêm através das experiências do passado, sejam boas ou ruins. Se as experiências foram negativas, os pensamentos são negativos e, consequentemente, o resultado que a gente tem na vida vai ser negativo. E um outro ponto que ele coloca no livro que é bastante importante é sobre a intenção por trás das coisas que a gente faz, a intenção por trás das escolhas, a intenção por trás dos pensamentos e das ações. O Jim Rohn fala que a gente deve escolher um objetivo que nos transforme durante o percurso para atingir aquele objetivo. Que o mais importante é a pessoa que nós nos tornamos ao longo do período em que nós estamos trabalhando para construir, para conquistar aquele objetivo, aquele desejo. E aí, o Hal Elrod, no livro, ele dá várias dicas, por exemplo, para fazer o que ele está sugerindo no livro, várias dicas para acordar de manhã, porque tem pessoas que vão desligando o alarme, né? E o alarme vai tocando de 5 em 5 ou de 10 em 10 minutos. E aí ele dá algumas técnicas para acordar de manhã. Aquelas pessoas que têm dificuldade de acordar de manhã, ele sugere colocar o despertador longe da cama, acordar e já escovar os dentes, tomar água, fazer alguma coisa para ajudar o corpo a acordar. Então, no livro tem essas dicas também. E aí ele fala quais são as atividades para fazer na primeira hora da manhã, que ele chama de savers, life savers. São atividades como visualização, meditação, afirmação, exercício de gratidão, exercício físico, leitura, escrita. São vários exercícios que é para o autodesenvolvimento, né? De cada pessoa. E aí ele fala que quem não tem tempo, ele fez uma fórmula de fazer os 6 exercícios em 6 minutos, ou seja, de dedicar 1 minuto para cada exercício. Quem consegue dedicar 1 hora, dedica 10 minutos para cada atividade. Quem não consegue, dedica apenas 1 minuto e ele garante que funciona da mesma forma. A minha experiência, desde que eu comecei a ler o livro, eu já vinha acordando cedo, gosto de acordar cedo e comecei a acordar às 5 horas da manhã propositalmente, todas as manhãs. Hoje é o meu dia 12 desse desafio. Tá indo super bem, eu gosto de acordar cedo, já fazia exercício físico, já fazia meditação, só acrescentei as outras atividades. Acrescentei a escrita intuitiva do livro Thought Revolution, que eu compartilhei com vocês recentemente. Adicionei a escrita focada, que é uma escrita de contar histórias, que é algo que eu quero, que eu gosto. Adicionei alongamento, né? Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é escovar os dentes, beber água, aí faço 5 minutos de alongamento, faço a meditação, faço as afirmações, faço a visualização, faço a escrita intuitiva, faço o exercício de gratidão, faço a escrita focada, depois faço exercício físico, e aí no final é o banho, ouvindo música clássica, que era outra coisa que eu queria fazer. Enfim, eu criei a minha versão da rotina matinal e funciona para mim. E eu tô animada pensando como isso vai me impactar a longo prazo. Porque agora eu sei por que eu tô fazendo, né? O meu objetivo, o meu porquê, a minha motivação por trás, a razão pela qual eu estou fazendo esses exercícios, eu sei. E ele fala que é muito importante saber a intenção por trás. Qual é a intenção quando você lê um livro? Qual é a intenção quando você pratica uma atividade? Qual é a intenção quando você fala com alguém? E é interessante perceber que a intenção, ela aparece em vários livros, que a gente tem que prestar atenção na intenção por trás das nossas palavras, por exemplo. Num relacionamento, quando você vai entrar numa discussão com seu parceiro ou parceira, qual é a intenção por trás? A intenção é resolver o problema ou a intenção é simplesmente criticar o outro? É colocar o outro para baixo? É reclamar por reclamar? Então, tanto nos objetivos financeiros, de relacionamento, da vida, a gente tem que saber a nossa intenção por trás disso. E recentemente eu estava ouvindo a Oprah,
Ela estava dando uma palestra e ela falava sobre isso também. Ela falou que quando ela descobriu o poder da intenção por trás dos pensamentos, das ações e das palavras, ela começou a aplicar isso em tudo que ela fazia e a vida dela foi transformada. Então, essa é uma habilidade poderosa, se tornar consciente da intenção por trás daquilo que a gente está fazendo. E ele aborda isso no livro, faz muito sentido. Ele também explora as 3 fases da mudança de hábito. No caso das atividades que ele está sugerindo aqui, ele fala das 3 fases em que a gente passa quando está trabalhando para criar o hábito. A primeira fase, são os primeiros 10 dias, ele fala que é muito difícil para quem não gosta de acordar cedo, é quase insuportável, mas se você conseguir passar esses 10 primeiros dias, depois ainda é desconfortável, mas não é tão mal quanto os 10 primeiros dias. E aí depois, do dia 21 ao dia 30, a coisa fica mais fácil. E aí ele chama de unstoppable, que é ninguém consegue te parar, né? Você fica impossível. E ele diz que não dá para parar no dia 21, que a maioria dos livros e autores falam que são 21 dias para mudar um hábito. Só que as pessoas que param no 21º dia, elas acabam perdendo muito do que elas conquistaram e depois fica mais difícil de voltar. Então, ele sugere continuar pelo menos até os 30 dias. Na minha experiência pessoal, alguns hábitos levam muito mais do que 30 dias, levam meses. E ele, inclusive, até cita isso no livro, que alguns hábitos levam meses. A minha intenção com essa prática é levar para minha vida. Depois que tiver bem enraizado esse hábito, virar automático, como eu fiz com o exercício físico. Então, aí de vez em quando eu posso dar um break, né? Fazer um intervalo. Neste momento, a minha atividade é de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana eu faço uma versão mais reduzida para poder dormir um pouquinho até mais tarde, para poder aproveitar um pouco diferente. Por quê? Eu estou usando as 2 primeiras horas do meu dia, ou seja, eu acordo às 5 horas da manhã, das 5 às 6 eu faço todas essas atividades que não são físicas. E aí depois eu faço exercício físico e aí eu começo o meu dia. Então, no total, eu dedico 2 horas. Eu fico das 5 às 6 fazendo as atividades escrita, visualização, meditação. E aí, depois das 6h30 às 7 eu faço exercício físico. E aí, tomo banho ouvindo música clássica. Mas, enfim, no livro tem o desafio dos 30 dias, né? Do Milagre da Manhã. Da website, enfim, ele põe uma série de coisas lá para ajudar as pessoas que querem fazer esse desafio. E agora eu vou ler para você alguns trechos do livro que eu separei que eu gostei bastante. Como eu li o livro em inglês, eu traduzi esses trechos. Ele diz o seguinte: tudo é possível quando você se compromete. Quando você está comprometido em fazer a coisa acontecer, qualquer coisa é possível. A forma com que você acorda todos os dias e a sua rotina matinal afetam drasticamente seus níveis de sucesso em todas as áreas da sua vida. Manhãs focadas, produtivas e bem-sucedidas geram dias focados, produtivos e bem-sucedidos, que inevitavelmente criam uma vida bem-sucedida. Da mesma forma que as manhãs sem focos, improdutivas e medíocres geram dias sem foco, improdutíveis e medíocres. E, finalmente, resultam em qualidade de vida medíocre. De repente percebi o fato de que eu não estava me desenvolvendo para ser a pessoa que precisava ser, para atrair, criar e manter o nível de sucesso que eu desejava. Por um lado, todos nós queremos ser felizes. Por outro lado, todos nós sabemos as coisas que nos fazem felizes, mas não fazemos essas coisas. Por quê? Estamos muito ocupados. Muito ocupados fazendo o quê? Muito ocupados tentando ser feliz, diz Matthew Kelly. Filtramos todas as escolhas que fazemos através das limitações de nossas experiências passadas. Desde a hora que vamos acordar de manhã e os objetivos que definimos até o que nos permitimos considerar possível na nossa vida. Queremos criar uma vida melhor, mas às vezes não sabemos como vê-la de outra forma, a não ser da forma com que sempre foi. E aí ele está falando da visualização, porque é tão importante adicionar o exercício da visualização, porque se a gente não conseguir visualizar uma vida diferente da que a gente vive hoje, a gente não vai conseguir criar. E isso é o Napoleão Hill também fala no livro dele. Aliás, ele tem um capítulo só sobre visualização. Lembre-se sempre de que quem você está se tornando é muito mais importante do que o que você está fazendo. No entanto, é o que você está fazendo que determina
quem você está se tornando. E aí entra aquela frase do Jim Rohn que fala que a gente tem que criar um objetivo que nos transforme no percurso. Porque é o que nós nos tornamos que importa mais do que aquilo que nós adquirimos. Se você tem um objetivo financeiro, não é o dinheiro que importa, é a pessoa que você se transforma, é todo o conhecimento que você adquire, toda a sua evolução no processo para adquirir o dinheiro. E aí ele diz, na realidade, 95% das pessoas que leem qualquer livro não colocam em prática o que aprende, porque ninguém está responsabilizando elas, não é um trabalho, né? Você tem que entregar um projeto, tem alguém ali que vai te cobrar. Como a leitura de um livro é uma decisão sua, ninguém te cobra que você aplique. E aí é mais fácil não aplicar, ficar com o conhecimento na cabeça e não colocar em prática. Lembre-se desta verdade. Agora importa mais do que qualquer outro momento da sua vida, porque é o que você está fazendo hoje que determina quem você está se tornando. E quem você está se tornando sempre determinará a qualidade e a direção da sua vida. Inclua o porquê no nível mais profundo. Inclua o porquê, todas as coisas que você deseja são importantes para você. Seja claro e seus porquês mais profundos te darão um propósito imparável. Se você souber a razão pela qual você faz o que você faz, se você souber o seu objetivo, ele fala que você fica... ninguém consegue te parar, porque aí você sabe por que você está fazendo e você fica determinado e vai fazer a coisa acontecer. Alcançar o domínio em qualquer área requer repetição, ser exposto a certas ideias, estratégias ou técnicas repetidas vezes até que se tornem arraigadas em sua mente subconsciente. Afirmação, a repetição. O Napoleão Hill fala da importância de repetir, da autossugestão, de você ficar dizendo para você mesmo, né? É aquela história fake it until you make it. Algumas pessoas falam que não funciona, a verdade é que funciona. Marisa Peer é uma terapeuta inglesa e ela fala que nós devemos tornar o que é familiar unfamiliar, né? Que é deixar de ser familiar, deixar de ser o habitual. Que a gente tem que tornar o conhecido desconhecido e tornar o desconhecido conhecido. Se a gente quer uma vida diferente da que a gente tem hoje, é uma vida desconhecida, você não conhece essa vida ainda. Então, para que você torne essa vida desconhecida, você tem que tornar a vida conhecida desconhecida. Ou seja, você tem que começar a fazer escolhas diferentes, praticar coisas diferentes, ser diferente do que você é, escolher diferente das formas com que você escolhe. Mudar seus pensamentos, mudar as suas escolhas, sua forma de falar, os livros que você consome, enfim, as pessoas com quem você convive. Não estou dizendo para excluir todas as pessoas da sua vida, estou dizendo comece a se relacionar com pessoas diferentes, comece a ler livros diferentes. Qual é a área, qual é a habilidade que você quer desenvolver? É começar a trabalhar nessa questão. Para mim, é a escrita. Eu tenho que começar a ler livros relacionados ao tipo de escrita que eu quero escrever. Técnicas de escrita, modelos diferentes de escrita, enfim, qualquer técnica que seja relacionada à escrita. Esse é um dos exemplos para mim. E para você, quais são as habilidades que você precisa desenvolver? É importante que você comece a trabalhar nisso, tornar aquilo que não é familiar, tornar familiar. E a autossugestão, ela funciona da seguinte forma. No começo, é totalmente desconhecido. No começo você acha que é mentira, que é falso, que aquilo não é verdade. E realmente não é ainda, né? Mas conforme você começa a repetir para você mesmo, aquilo começa a se tornar familiar. Com o tempo, você percebe que, isso é possível. É possível que eu me torne essa pessoa. É possível que eu desenvolva essa habilidade. É possível que eu consiga criar esse produto, esse serviço, enfim, essa versão da pessoa que eu quero ser. E aí, quando você acredita que é possível, você de repente começa a encontrar as formas, você vai atrás das formas de colocar aquilo em prática, de se tornar a pessoa que você deseja ser, de realmente desenvolver as habilidades que você deseja desenvolver. Enfim, o resumo do livro é esse. Se você gostou, compartilha, comenta, curte, deixa um comentário, me deixa saber o que você pensa, se você leu o livro, qual é a sua experiência com o livro, você gostou, você colocou em prática as técnicas, qual é a sua rotina matinal, o que funciona para você. Não necessariamente precisa ser o que ele está dizendo no livro, basta você colocar em prática aquelas atividades que estão aí, que você sabe que você deveria praticar e não vem praticando. Tá bom? Era isso para hoje e eu te vejo no próximo resumo.